Boa noite, eu sou o professor Marcos Fonseca, de Geografia, e hoje eu farei uma revisão dos temas trabalhados ao longo das últimas 3 aulas, os temas mais recorrentes em Geografia, tanto na área de Geografia Humana como na área de Geografia Física. Começando pelas questões ambientais. Começamos com a questão de 2015, que diz o seguinte: a questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada nessa questão. Existem diversas possibilidades de preservação ambiental, mas você tem que se ater integralmente ao texto. Quando você se atém integralmente ao texto, você percebe que o que ela destaca é a intocabilidade. E a alternativa que traz a intocabilidade da natureza é exatamente a letra D, proibição permanente da exploração da natureza. Eu fiz questão de destacar isso no texto. Essa é uma questão complexa e que você tem que se ater integralmente ao texto para respondê-la. Aqui eu trato de uma questão do Enem de 2012, que diz o seguinte: a irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. A irrigação é violentíssima no que diz respeito a impacto ambiental, em especial em relação a rios. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como: eu destaco 2 fortes impactos ambientais aí: o agravamento da poluição hídrica e o redirecionamento dos cursos fluviais. Mas nenhum é tão forte quanto o redirecionamento dos cursos fluviais, e nesse destaque nós vamos entender por quê. Porque o processo de produção agrícola utiliza grande volume das águas fluviais dos lençóis freáticos próximos às terras. Contudo, em épocas de estiagem, há perda dessas águas, forçando o agricultor a interferir diretamente nos cursos dos rios. Esta medida acaba por originar problemas socioambientais como erosão e sedimentação dos cursos fluviais, gerando menor oferta de peixes para pescadores e água para outros agricultores. Resumindo, o impacto ambiental do desvio dos cursos fluviais é definitivo e é muito forte no aspecto socioambiental. Essa questão de 2008 do Enem trata sobre pecuária e floresta amazônica, que diz o seguinte: calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Ele já deixa claro que quem desmata a Amazônia são exatamente os pecuaristas e com o objetivo de criar pastagens. Cerca de 35% do rebanho nacional está na região, 1/3, e que pelo menos 50 milhões de hectares de pasto são pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é R$ 2.000, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em R$ 800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual foi posteriormente proibido em áreas de floresta. A partir da situação problema descrita, conclui-se que aí tem uma alternativa com o problema e uma alternativa com a solução. A alternativa com o problema, que você poderia ser induzido a marcá-la, é exatamente a letra A, que diz o seguinte: o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. Só que essa está automaticamente descartada,
porque a própria alternativa, o próprio texto da alternativa já esclarece que o desmatamento ocorre para a criação de pastos. Portanto, a segunda opção é exatamente uma solução. Ou é um problema ou é uma solução. E a solução aí está na letra E, que diz o seguinte: a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Essa seria a resposta, uma solução a curto, a médio e a longo prazo do problema do desmatamento da Amazônia para a criação de áreas de pecuária. Essa questão do Enem de 2012 trata exatamente do que discutimos ao longo das últimas revisões, que geralmente as questões ou trazem um problema ou trazem uma solução, e nesse caso aí especificamente traz um problema e uma solução. E diz o seguinte: a maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados de petróleo, os famosos combustíveis fósseis, que tanto impactam no aquecimento global principalmente. E a questão segue dizendo o seguinte: o impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados respectivamente em: os impactos são todos plausíveis, mas as soluções, a mais plausível é a que está exatamente na letra C, que traz o impacto, derretimento das calotas polares, isso aí em decorrência do aumento da temperatura, em decorrência do aumento do aquecimento global, e o incentivo aos transportes de massa, o que seria inclusive também uma solução para um problema urbano, que é o problema do transporte. Portanto, resposta, letra C. E aí eu trago uma questão clássica do Enem de 2009, que trata da relação entre desmatamento ou desflorestamento e o aquecimento global. Esse desmatamento, esse desflorestamento pelo mundo, ou para a atividade pecuária, ou para a atividade agrícola, ou para o aproveitamento das madeiras de boa qualidade. E diz o seguinte: na primeira charge, Polo Sul, 2100, um pinguim olha para o outro e ele diz: oxente, suando, inclusive com a cactácea ao fundo de tão quente que estava. Do lado direito, um filho índio fala para o pai: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Se você inverter a charge, você vai perceber a relação. O desflorestamento levou ao aquecimento, inclusive do Polo Sul, onde estavam os pinguins. E isso é, infelizmente, uma realidade. Já é, por exemplo, impactante no Polo Norte, com o derretimento das calotas, das geleiras, e, inclusive, na vida, né, como nós vimos a situação dos ursos polares. E lembramos que as florestas são extremamente importantes para o resfriamento do planeta a partir da floresta amazônica, que com as suas nuvens carregadas, os famosos rios voadores, impedem o surgimento de regiões áridas, como nós já vimos anteriormente. Então, a alternativa correta para essa questão é a da letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Agora nós vamos tratar de urbanização. E aí nós já começamos urbanização com a questão do Enem de 2010, que traz um problema, o lixão, e uma solução ao aterro sanitário. E diz o seguinte: o lixão, que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos, é esse líquido, por exemplo, que contamina os lençóis freáticos quando o lixão é mal localizado. Ou quando, por exemplo, um cemitério é mal localizado, aí no caso seria o necrochorume. Foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Quais os procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto? Entre as alternativas, a que pode levar você a errar é exatamente a letra D. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico,
evitando a formação de chorume. Bem, se tem lixo orgânico e tem lixo inorgânico, a junção disso aí vai gerar o chorume. Não tem como você evitar a formação. Então, no caso, a alternativa correta é a letra C. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume é canalizado para ser tratado e neutralizado, ou seja, parar de provocar problemas. Aí nós temos um exemplo de aterro sanitário. Esse aterro sanitário, depois que recebe o lixo, ele tem todo o chorume canalizado, muitas vezes o gás canalizado, e é totalmente recomposta a sua paisagem, é totalmente reintegrado à paisagem local. E aí eu trago uma questão bastante interessante do Enem de 2014, que trabalha pelo menos 2 temas de urbanização. O primeiro é a conurbação e o segundo, o que nós chamamos de migração pendular. Aquela migração que a pessoa se desloca da cidade em que vive para trabalhar e ao final do dia retorna para dormir. E a questão mostra exatamente a região metropolitana de Belo Horizonte, cercada por pequenas cidades, e as pessoas migrando para a região central de Belo Horizonte e retornando para as suas cidades no final do dia para dormir. Essa é uma questão, como eu já adiantei, que trata sobre conurbação, portanto, a resposta é a letra D, conurbação entre municípios contíguos. Lembrando que aí também está o que nós chamamos de migração pendular, aquela migração em que a pessoa vai trabalhar e ao final do dia retorna. Como, por exemplo, nós temos aqui em Natal. As pessoas saem de Parnamirim e vão até Natal, trabalham e voltam exatamente para dormir. Ou saem de São José, ou saem de São Gonçalo do Amarante, saem dessas cidades que são chamadas também de cidades dormitórios. Agora vamos tratar de globalização. E aí uma questão clássica das clássicas, né? Do primeiro Enem, do Enem de 1998, é uma questão sobre globalização, sobre aculturação, e diz o seguinte: você está fazendo uma pesquisa sobre globalização e lê a seguinte passagem em um livro. A sociedade global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assista a um filme de Steven Spielberg e volta para casa no ônibus da marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe de Michael Jackson e em seguida deve ouvir um CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento Aiwa. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas. O processo de aculturação é visível e agora com o advento da internet e das redes sociais, esse é um processo que anda a passos largos. Eu particularmente não acredito que substituirá integralmente as culturas locais, mas já interfere fortemente na forma das pessoas se comportarem, na forma das pessoas se vestirem, até de falarem, no gestual. E a resposta aí, no caso, é a letra A. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Não acredito que eliminará as particularidades integralmente, mas que interferirá definitivamente, interferirá. Essa questão do Enem de 2015 é uma questão clássica sobre globalização, é uma questão sobre redes de produção que envolvem, hoje em dia, o mundo inteiro. E ela diz o seguinte: um carro esportivo é financiado pelo Japão, inicialmente é um carro japonês, projetado na Itália e montado em Indiana. Indiana é um estado dos Estados Unidos. No México e na França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais, teias, redes.
o que já identifica automaticamente a alternativa. Disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de organização em rede. Essa é uma das formas mais comuns dentro do processo de globalização nos dias atuais, com o uso de tecnologia da informação. Aí entra a internet para fazer todo esse processo de comunicação. Eu destaquei aqui que o texto descreve uma cadeia produtiva que se desenvolveu em distintas partes do globo e que só é possível existir graças ao avanço dos meios de comunicação modernos e velozes que temos hoje em dia. Portanto, resposta letra D. Essa é uma questão clássica da globalização, é uma questão do Enem de 2019, e caíram duas questões dentro desse mesmo tema no Enem de 2019, e é aquela questão que dificilmente você vai errar, porque você escuta o tempo inteiro em casa, seus pais pedindo para que você busque uma qualificação, busque através dos estudos principalmente uma qualificação, e quando chega na escola os professores pedem isso também o tempo inteiro. E é uma exigência do capitalismo já faz bastante tempo, e a questão ela diz o seguinte: no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Lembrando que nós, neste momento, estamos em processo de recessão, um processo que inicia uma crise econômica no país e, em grande parte, obviamente, em decorrência do coronavírus, em decorrência da pandemia. A questão segue dizendo o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é obviamente, qualificação profissional. É uma exigência do capitalismo há bastante tempo e que ficou muito mais forte nos tempos de hoje com a intensa falta de emprego e que busca cada vez mais, esses empregos buscam cada vez mais pessoas com uma qualificação razoável. E aí uma questão bastante recorrente também no Enem, é uma questão do Enem de 2014, que trata sobre a busca desenfreada das grandes empresas por mão de obra barata. E traz dois textos. O primeiro texto diz o seguinte: há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Esse círculo aí, entre outros países, contém a Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia, o Vietnã, países de populações gigantescas. E o outro texto diz o seguinte: a Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de crédito ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. É um tipo de subemprego que prende a pessoa ao extremo, que paga muito aquém do ideal e que está chegando em diversas partes do mundo. Já há teleatendimento, por exemplo, em Natal. E a resposta, obviamente, é uma resposta direta. O custo de mão de obra local, a mão de obra barata, essas empresas correm o mundo atrás de mão de obra barata. A lembrar que a Nike, que, por exemplo, produz parte de suas bolas no Paquistão, onde o custo da mão de obra é extremamente barato. O Enem de 2014 também trouxe uma outra questão sobre globalização, que é a fuga de mão de obra qualificada dos países que não conseguem absorver essa mão de obra qualificada. Tem dificuldade para absorver essa mão de obra qualificada. O Brasil é um desses países. Muitos dos grandes profissionais qualificados do nosso país estão migrando para outros países e estão se empregando nesses países. E a questão ela diz o seguinte: o jovem espanhol Daniel se sente perdido.
seu diploma de desenhista industrial e seu alto conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo, mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu futuro profissional não está na Espanha, como o de pelo menos 120 mil conterrâneos que emigraram nos últimos 2 anos. O irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu emprego no Chile. Tem a mesma língua. Atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como Brasil, Alemanha, China. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. Como eu já adiantei, a resposta é a letra C, exportação de mão de obra qualificada. Muitos países estão exportando essa mão de obra qualificada exatamente por não conseguirem absorver e pelos altos índices de desemprego em decorrência das diversas crises que vêm se conduzindo nos últimos anos. E para fecharmos essa parte de globalização, uma questão sobre blocos econômicos, é uma questão também do Enem de 2014, e diz o seguinte: na imagem é ressaltado em tom mais escuro um grupo de países que na atualidade possuem características político-econômicas comuns, no sentido de, direto aqui, letra C, instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. São todos países emergentes e há uma forte discussão, um forte intercâmbio multilateral entre esses países que buscam o seu espaço no mercado mundial. Quais seriam esses países? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, o que nós chamamos de BRICS. Esses países vêm estreitando suas relações ao longo dos últimos anos e tentando se incluírem como competitivos no mundo globalizado. Agora trataremos rapidamente sobre o principal tema dentro da geografia agrária. Obviamente que o tema mais recorrente em geografia agrária é a concentração fundiária, que se iniciou já com o processo de colonização, com a instalação das capitanias hereditárias posteriormente do sistema de Seis Marias, e que, com a Lei de Terras de 1850, dificultou intensamente o acesso à terra por parte dos ex-escravos, dos pobres e dos imigrantes que posteriormente chegaram para serem aproveitados no cultivo do café. A questão é do Enem de 2017 e diz o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Não só os escravos, como eu já falei anteriormente, os extremamente pobres e os imigrantes que chegavam pobres da Europa e que dificilmente tinham acesso imediato à terra. A resposta aí, obviamente, letra C, concentração fundiária, e eu destaco aqui que a Lei de Terras veio dificultar, praticamente impossibilitar a aquisição de terras por imigrantes e ex-escravos, além, obviamente, dos pobres, ou seja, dificultou o acesso à terra da maioria da população. Uma curiosidade, essa concentração de terra que se perpetuou até os nossos dias. E claro que eu não ia deixar de fora João Cabral de Melo Neto e sua obra Morte e Vida Severina, dessa discussão dentro da geografia agrária, que trata sobre a concentração fundiária, herdeira das capitanias hereditárias, do sistema de Seis Marias, do sistema de plantation, da Lei de Terras de 1850, do coronelismo, com uma questão do Enem de 2000 e que diz o seguinte: em muitos jornais encontramos charges, quadrinhos e ilustrações inspirados nos fatos noticiados. Veja um exemplo: demarcação das terras indígenas. Observaram a demarcação das terras indígenas? Os índios que estão sendo expulsos de suas terras, que estão sendo mortos por protegerem o que é deles de direito, né? De fato e direito. Claro que a resposta
tem que ser direta. Letra B, que é uma relação exatamente com a charge. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Questão clássica, importantíssima para você entender a concentração fundiária no Brasil, um dos temas bastante recorrentes no Enem. Agora trataremos do tema indústria. E eu trouxe duas questões sobre o tema mais recorrente, que é exatamente o trabalho repetitivo nas linhas de produção. Essa questão é do Enem 2012 e diz o seguinte: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na exploração do trabalho repetitivo, lembrando que esse trabalho envolvia, por exemplo, mulheres, crianças, não parava quase nunca. Por quê? Porque tempo é dinheiro dentro do capitalismo, ou time is money. E aí a segunda questão, uma questão do Enem 2001, que trata sobre linha de produção, trabalho repetitivo, e traz uma outra temática, que é exatamente a temática da alienação, que é o desconhecimento de todo o processo produtivo. Ele conhece uma parte do processo produtivo, mas não conhece todo o processo produtivo. E diz o seguinte: um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. E um operário fala para o outro: vou me aposentar amanhã. Sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, ele desconhece o que ele está produzindo. Ele faz parte da produção, mas ele desconhece todo o processo de produção. Ele desconhece como se dá todo o processo de produção. Ele conhece uma parte, apenas a parte que ele faz. E a questão continua dizendo o seguinte: a respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Perfeito. Há uma forte divisão do trabalho desde sempre na indústria, mais especificamente durante quase todo o período de Revolução Industrial. O segundo item diz o seguinte: o texto refere-se à produção informatizada, não há informatização da produção aí. E o quadrinho, à produção artesanal. Também não há produção artesanal aí, portanto o item 2 está fora de contexto. E o item 3 diz o seguinte: ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Perfeito, isso é o que a gente chama de alienação. Portanto, a resposta, letra E, A1 e A3 estão corretas. Agora o tema é demografia. Sobre demografia, eu destaquei inicialmente uma questão do Enem de 2013 sobre a taxa de fecundidade total do Brasil, apurada entre 1940 e 2010, para mostrar que essa taxa de fecundidade está em queda e que ela se aproxima relativamente da taxa de mortalidade e faz com que a população se estabilize, de certa forma pare de crescer, o que nós identificamos como redução do crescimento vegetativo, letra B. As explicações são que a diminuição da taxa de fecundidade está atrelada a diversos fatores, como a inserção da mulher no mercado de trabalho nas últimas décadas. Nós sabemos que quando a mulher trabalha, por consequência, ela gera menos filhos, e a partir disso há o decréscimo da taxa de natalidade, fazendo com que ela se aproxime das taxas de mortalidade, reduzindo assim o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É importante também destacar que, juntamente a isso, a população brasileira vem envelhecendo. Então, nós temos uma pirâmide populacional, uma pirâmide demográfica, que traz hoje um forte crescimento do número de idosos no Brasil, como acontece em outros países, como é o caso, por exemplo, do Japão. E essa outra questão sobre demografia
que é uma questão adaptada ao modelo Enem, trata sobre as teorias demográficas, só recapitulando: a teoria malthusiana, a teoria reformista. Nesse caso aí, a teoria neomalthusiana, porque a mulher se aproxima pedindo esmola e a outra mulher lhe dá um anticoncepcional. Aí a teoria neomalthusiana, letra E, neomalthusianismo, por defender que as melhorias sociais se manifestam a partir do controle do crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos. Só fazendo uma rápida recapitulação: o malthusianismo dizia que a população crescia em ordem geométrica e a produção de alimentos, principalmente, crescia em ordem aritmética, portanto, não dava para os pobres terem filhos e havia todo aquele controle por parte, inclusive, da religião, do só copular para procriar. Depois veio a teoria reformista, com base marxista, que dizia que não, que o problema era a péssima distribuição de renda que existia no planeta. E, por último, a teoria neomalthusiana, que diz que a população deve ser controlada por ações do Estado, entre essas ações, a distribuição de anticoncepcionais. Agora os temas são ordem mundial e conflitos e relações internacionais. Trago uma questão do Enem de 2014 que trata do imperialismo, dos nacionalismos, das unificações, das disputas territoriais por mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima e fornecedores de mão de obra barata. Essa disputa que ocorreu principalmente entre os países já industrializados e fortemente estabelecidos, como era o caso da Inglaterra, da França, e dos países em processo de industrialização, como é o caso da Alemanha, como era o caso da Itália. E diz o seguinte: 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa, dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que a principal questão do imperialismo, questão que inclusive vai gerar a Primeira Guerra Mundial e posteriormente gerou também, participou fortemente da geração da Segunda Guerra Mundial, as disputas territoriais, letra B. Outro subtema bastante recorrente dentro desse tema destacado, que é a ordem mundial e conflitos e relações internacionais, é a dos regimes totalitários, no caso do fascismo, surgido na Itália, e do nazismo, surgido na Alemanha. E aqui eu trago uma questão de 2012 que diz o seguinte: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, o Führer era Hitler, era Adolf Hitler, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, letra B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Adolf Hitler se transformou, se expressou como sendo o maior ícone do totalitarismo, ele que esteve à frente do nazismo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Dentro do tema Ordem Mundial e Conflitos e Relações Internacionais, eu não poderia deixar de destacar o Holocausto, lembrando que também caem outras atrocidades, como, por exemplo, os ataques a Hiroshima e Nagasaki, os ataques nucleares feitos pelos americanos. E, dentro do Holocausto, a dizimação dos grupamentos judeus dentro da causa alemã de limpeza étnica, o que ficaria conhecido como busca da raça pura, raça ariana, e mais especificamente com relação à mortandade de judeus, ficaria conhecida como solução final. Não só judeus, também eslavos, também ciganos.
E essa questão de 2017 traz exatamente o Holocausto e diz o seguinte: após a Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o A. Lembrando, esses acontecimentos eles se desdobraram durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, chegando até 1945. A resposta: letra D, execução de judeus e eslavos, presos em guetos e campos de concentração nazista. Esses eram mortos das piores formas possíveis, com gases mortais nas câmaras de gases, eram mortos de fome, eram mortos de sede, eram executados sumariamente. E para marcar esse evento triste da história, uma imagem também triste, que é uma imagem do Holocausto. Dentro do tema Ordem Mundial e Conflitos e Relações Internacionais, eu destaco o subtema da libertação dos países da Ásia e da África. Aqui, destacadamente, a libertação da Índia por Mahatma Gandhi, com ações de resistência pacífica e desobediência civil. A resistência pacífica é resistir sem pegar em armas, a desobediência civil, não respeitar as leis do invasor, no caso da Inglaterra. E é uma questão do Enem de 2012 que diz o seguinte: o cartoon publicado em 1932 ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi. Ele era preso, aumentava o movimento. Ele era preso novamente, aumentava mais ainda o movimento. Como nós podemos ver no cartoon, que enquanto ele estava preso, milhares, milhões de novos Gandhis se movimentavam, que era a população exatamente em seu apoio. E termina dizendo, pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando, letra D, a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi, ressaltando um movimento pacífico, de resistência pacífica e de desobediência civil, de desobediência às leis do invasor, no caso invasor inglês, no caso invasor britânico. Aqui eu trago o regime do Apartheid, um regime fortemente segregacionista, que separava a população negra da população branca na África do Sul. Foi um regime que perdurou de 48 a 94, quando foi abolido com as ações permanentes de Nelson Mandela, que inclusive chegou a ficar diversos anos preso, e com, obviamente, o permissionismo do governo branco de de Klerk. Esse movimento, o Apartheid, ele segregava em todos os níveis, desde a moradia dos negros até o adentrar aos locais de trabalho, os tipos de banheiro que eles poderiam utilizar. Por exemplo, eles não podiam usar os banheiros dos brancos, existia um banheiro só para os negros. E a questão de 2016, ela trata sobre o seguinte: o regime do Apartheid adotado em 1948 a 94, na África do Sul, fundamenta-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava o controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades. Foi um forte segregacionismo que foi abolido, obviamente, com as ações de Nelson Mandela e, como eu já citei, o permissionismo e a participação de de Klerk. Agora o tema é Oriente Médio. Sobre o tema Oriente Médio, eu destaco as questões que envolvem o domínio da produção mundial do petróleo e as disputas por territórios entre Israel e os árabes palestinos. Trago essa questão de 2018, que já foi discutida anteriormente, e que demonstra exatamente essa disputa e essa busca da preeminência étnica, da imposição étnica da parte de Israel sobre os espaços daquela região,
e que é contestada dentro do próprio território israelense, quando a esquerda diz que a médio e longo prazo, com essas ocupações e com a assimilação dos árabes palestinos, haverá mais árabes do que judeus dentro do território israelense. Então, trata-se de uma questão que envolve disputas étnicas entre Israel e árabes palestinos e é uma questão bastante recorrente nos vestibulares e que caiu no Enem de 2018. Problemas urbanos. Sobre problemas urbanos, eu destaco o processo de favelização. Na questão do Enem 2011, diz o seguinte: subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido, nós estamos falando de favelas que quase sempre, em especial no Sudeste, se estabelecem em morros. Esses morros geralmente têm a cobertura vegetal retirada, isso aí a gente vai ver numa próxima questão. E qual a consequência disso? Letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos. Os desmoronamentos são muito comuns, em especial no Sudeste, com consequentes perdas materiais e humanas. Portanto, resposta letra D. Para explicar melhor o que acontece com as favelas nos morros, eu peguei uma questão de geografia física do Enem 2010 que diz o seguinte: muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há ocupação urbana. Esse é o ponto aí, a ocupação urbana. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é a maior ocorrência de enchentes. Por quê? Porque não tem cobertura vegetal, a água desce à vontade, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. A água desce à vontade, os rios cheios de areia não suportam toda a água e essa água termina inundando as áreas próximas. E aí vem a parte mais cruel. Além da inundação, há o carreamento da areia para cima dessas moradias, muitas vezes no Sudeste, junto com a areia, vão as pedras, porque não encontram a cobertura vegetal para detê-las, e aí as catástrofes que nós conhecemos, que geralmente ocorrem no ano, nos períodos de chuvas, infelizmente. Agora o tema é América Latina. Claro que, além da pobreza extrema, das dificuldades econômicas, das dificuldades sociais gerais, entre elas a falta crônica de moradia, a fome, o analfabetismo da América Latina, eu não poderia deixar de destacar os regimes populistas, regimes que crescem e se perpetuam, permanecendo com os velhos hábitos dos estados, entre eles a concentração fundiária, a concentração de renda, a partir de ações que atingem a massa. Por isso mesmo são regimes populistas. O nosso grande exemplo de regime populista foi exatamente o varguismo, que chegou a ser conhecido como o regime das massas, o regime dos pobres. Portanto, essa questão adaptada ao Enem traz como resposta os regimes populistas. O tema agora é energia, destacadamente as energias limpas. E aí eu trago exatamente uma questão do Enem de 2007 que diz o seguinte: qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Aí você tem o óleo diesel, combustível fóssil, a gasolina, combustível fóssil, o carvão mineral, combustível fóssil, o gás natural,
combustível fóssil, e o vento, um elemento natural, renovável e não poluente. Resposta, letra E, a energia dos ventos ou a energia eólica. E aí uma questão do Enem 2013 que diz o seguinte: empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, energia eólica, no sudeste da Bahia. Portanto, fala aí de expansão, de aumento desse modelo de energia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Lembrando que Natal, por exemplo, tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Só pode ser a expansão das fontes renováveis, lembrando que a energia bioenergética é uma forma de energia renovável, mas no caso aí trata de expansão, mais especificamente de expansão da energia eólica, e aí em destaque as principais fontes de energias renováveis: a energia hidrelétrica, a energia eólica, a energia solar, a energia biomassa, que é a bioenergética, a energia maremotriz, que é aquela energia das marés, e a energia geotérmica, que é aquela energia que utiliza a água do interior do solo, que é aquecida e gera vapor, que gera energia elétrica. Portanto, a resposta é letra C, expansão das fontes renováveis, destacadamente a energia eólica. Espaço geográfico é o próximo tema. Sobre o espaço geográfico, uma questão do Enem de 2012 que fala da relação entre paisagem e memória. Mais especificamente, fala que a paisagem carrega a memória e que a paisagem fixa a memória. Isso é uma relação que a gente entra no campo simbólico. A paisagem passa a ser simbolicamente importante para a vida humana, em especial nos momentos bons. É uma paisagem natural que você foi e gostou muito e vai lembrar dela para o resto da vida, ou uma paisagem construída, aquele jogo de futebol que você foi no estádio e que jamais vai esquecer. E a questão ela diz o seguinte: Enem 2012, portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. Ou seja, todos os eventos ligados à memória, ao campo simbólico, ao campo de simbologia, que simbolizam aspectos que podem ser geralmente positivos nas nossas vidas. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão, e aí você vai procurar na alternativa a que melhor se casa com esse simbolismo que a boa memória traz para nós. No caso aí, a resposta, letra E, simbólica, de relação subjetiva. Onde é que está a subjetividade? A memória do indivíduo com o espaço. Aí os tipos de paisagem: a paisagem natural, muito bela, né? Provavelmente de uma mata atlântica, e a paisagem construída, humanizada, uma paisagem de São Paulo, também muito bonita. Climatologia. O tema é cartografia. Sobre climatologia, eu destaquei uma questão do Enem 2009, que diz o seguinte: o clima é um dos elementos fundamentais, não só na caracterização das paisagens naturais, mas também no histórico de ocupação do espaço geográfico. É importantíssimo conhecer o clima. Se você quer ocupar o espaço, você tem que conhecer o clima, para saber o que é que você vai poder realizar naquele espaço. E aí diz assim: tendo em vista determinada restrição climática, a figura que representa o uso de tecnologia voltada para a produção é... Aí você tem
a maior restrição climática possível, que é um deserto, na letra D. Então, a resposta, letra D. E que deserto é esse? O deserto da Arábia, ou ainda deserto arábico, que é um deserto imenso, que se estende do Iêmen até a Jordânia e o Iraque. Ele ocupa a maior parte da Arábia Saudita, com uma superfície de 2.330.000 km², e que a Arábia Saudita está transformando parte dele em áreas agricultáveis. Isso é um conhecimento de clima muito desenvolvido. E claro que em cartografia eu iria trazer a representação cartográfica mais recorrente no Enem, uma representação cilíndrica no modelo Mercator. Letra A, aí o conceito de projeção de Mercator, que é uma projeção cartográfica cilíndrica elaborada pelo geógrafo, cartógrafo e matemático Gerhard Mercator, de 1512 a 1594, é atualmente uma das projeções mais utilizadas em todo o mundo. Biogeografia. E claro que sobre biogeografia eu iria trazer uma questão sobre bioma, mas especificamente sobre o bioma do Nordeste, a Caatinga. É uma questão do Enem de 2017 que traz um texto da Asa Branca que diz: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Ou seja, ele enfatiza a falta d'água, os baixos índices pluviométricos na região da Caatinga, da região mais especificamente do polígono da Seca, é onde menos chove, e claro que a resposta só poderia ser a letra A, uma região de índices pluviométricos baixíssimos, uma região caracterizada por índices pluviométricos baixíssimos. Hidrografia. Claro que em hidrografia eu iria destacar as bacias hidrográficas. Aí do lado estão as principais bacias hidrográficas. É uma questão adaptada que diz o seguinte: observe as bacias hidrográficas do Brasil. E aí tem o mapa com as principais bacias hidrográficas e diz o seguinte: as principais ameaças às bacias hidrográficas brasileiras são, de cara aí, ó, letra A mineração, que pode contaminar permanentemente as bacias hidrográficas, os rios, a irrigação, que pode alterar fortemente os sistemas hidrográficos, em especial as bacias hidrográficas, os rios, e a poluição, que pode indisponibilizar rios inteiros para o consumo humano, por exemplo. Aí o conceito de bacia hidrográfica que nós não podemos esquecer. Bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Não esqueçamos disso. O tema é geomorfologia. Em geomorfologia eu destaquei uma questão sobre terremoto, fruto das correntes de convecção no interior da Terra, fruto do choque das placas tectônicas ou placas litosféricas. É uma questão do Enem 2017 e diz o seguinte: o terremoto de 8,8 na escala Richter é um terremoto gigantesco que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste, Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, Buenos Aires na Argentina, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste-sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos geológicos já estão claros, são os terremotos, que são frutos desses choques das placas tectônicas, e esses eventos estão concentrados em... Você pode ser levado a errar a questão marcando a letra E pela existência das palavras placas tectônicas, mas
Terremotos não são eventos típicos de áreas de bacias sedimentares. São eventos típicos de áreas de estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Lembrando que tectônica de placas litosféricas ou tectônicas é uma teoria originada a partir da deriva continental e da expansão dos fundos oceânicos. A litosfera, por sua vez, é dividida por placas denominadas placas tectônicas. Hoje eles trabalham muito com o termo litosféricas, e estas deslizam por causa das correntes de convecção no interior da Terra, como eu citei no início da questão. Portanto, resposta letra C. Bem, o tema agora são os solos. Nessa questão da Unicamp adaptada para a nossa revisão sobre solos, eu destaquei dois aspectos importantes para complementar a revisão anterior, que foi na terceira aula. A primeira é exatamente o conceito de solo. Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas que dependem de seu suporte físico, água e nutrientes. E o outro aspecto é exatamente o aspecto transitório. Qual é o aspecto de transição entre o solo, entre aspas, propriamente dito, e as rochas? O elemento de transição do solo, entre aspas, propriamente dito, e as rochas é exatamente o que está no horizonte C. E na resposta da questão, na alternativa C, ele explica exatamente isso. O horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rocha não alterados. Então você encontra elementos do solo, propriamente dito, inclusive até como a imagem mostra, raízes, ao mesmo tempo que encontra o que está mais abaixo, que dá suporte a esse solo, que são as rochas, e aí na forma de fragmentos. Para finalizarmos, dois temas extras extremamente recorrentes no Enem, que são o racismo, a segregação racial, e a xenofobia, a antipatia por pessoas estranhas ao seu meio, a antipatia por estrangeiros, inclusive a perseguição a estrangeiros. Sobre racismo, eu destaco a história de Rosa Parks, uma mulher americana, uma mulher negra, forte, e que retornava cansada de seu trabalho, nesse ônibus à esquerda, e se negou a ceder o local onde estava sentada a um branco, como estabelecia a lei. A lei americana, que, entre outros absurdos, estabelecia, por exemplo, escolas só para brancos, bares só para negros, banheiros onde os negros não podiam frequentar. Aí do lado direito nós temos a imagem de Martin Luther King, e esse evento ele deflagrou o movimento por igualdade civil nos Estados Unidos, como atesta a resposta aí na letra D. E eu destaquei, além desse evento, algumas das principais lutas e buscas dos negros pelo mundo. Aí nós temos a luta contra o racismo, esse mal que atinge inclusive a nossa sociedade atual tão fortemente. A luta por cidadania, que está destacado aí na alternativa D, a luta por igualdade civil, a luta por igualdade plena na sociedade, seja qual for a sociedade, e pelo reconhecimento de sua cultura, uma cultura tão fortemente perseguida. Veja o exemplo do Brasil, veja o exemplo da religiosidade do negro brasileiro, o quanto ela é perseguida. Então, essa é uma questão muito forte, muito recorrente no Enem, e é importante que vocês estejam atentos a essas lutas, a essas buscas. E agora uma questão sobre xenofobia, que também envolve a questão racial. É uma questão do Enem 2011 e diz o seguinte: as migrações tradicionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais.
deslocam-se para as sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica dos diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são, respectivamente, letra A busca de oportunidades de trabalho. Mexicanos tentam migrar para os Estados Unidos em busca de trabalho. Brasileiros tentam migrar para os Estados Unidos em busca de trabalho, em busca de uma condição de vida melhor. E o que é como essas populações são recebidas? Com barreiras das mais diversas. Veja o exemplo do muro que está sendo construído ao longo da fronteira do México com os Estados Unidos para impedir uma coisa básica: o acesso dos mexicanos ao sonho americano, numa ação clara de xenofobia, de não aceitação do estrangeiro. Portanto, resposta letra A. Aqui eu finalizo essa primeira parte, que ficou dividida em 4 aulas de geografia, onde eu trabalhei os principais temas que caem no Enem, tanto em geografia humana como em geografia física, e também desejando um excelente Enem a todos.